Invista em sua saúde mental. O Prozame é uma clínica especializada em saúde mental. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, psicopedagogos em 2 endereços. Prozame Venda Nova, Rua Domingos Grosso, número 40, Sala 4, em Venda Nova. Fone 2538-5882. 2538-5882. E Prozame Centro de BH, Avenida Francisco Salles, 1463, Sala 1205, na área hospitalar. Fone 2515-1144, 2515-1144 ou WhatsApp 98815-7843, 98815-7843. Prozame, sua clínica especializada na saúde mental. Bom dia, alegria de estar aqui com você. Vou começar o programa hoje de uma forma um pouquinho diferente. Acordei e pensei nos amigos próximos e distantes, os que viajaram, os que fisicamente ou geograficamente estão mais próximos, pessoas que quase sempre criticamos, cobramos, esquecido de tantas coisas que foram e que são capazes de fazer por nós. Torcer pelo nosso progresso, ceder o seu lugar para nós em alguma situação, assim são os amigos. Sinceros, prestativos e atenciosos. Bom, muito bom, ótimo poder ter amigo, ser amigo e reconhecer que você é um deles, é uma delas. Bom dia, estamos mais uma vez no Divã do Prozame. Meu amigo, companheiro de todas as sextas-feiras. E eu companheiro dele, ele é companheiro de tanta gente, porque tem vezes que é eu, tem vezes que é o Ramon. Luciano Melo, né? Nosso psicólogo, psicanalista. Mas é gostoso isso, viu? Bacana, pra nós também, viu, Teres? É sempre uma honra muito grande estar aqui com vocês. Obrigado. Hoje a voz tá um pouquinho baleada. Pois é, infelizmente um pouco rouco. Eu confesso que se eu imaginasse que eu não melhoraria como eu esperava, talvez eu tivesse dado um jeitinho de conseguir outra pessoa pra estar aqui hoje. Mas deixa eu te dizer o seguinte, é importante você aqui, mesmo com a voz assim. Pois a gente percebe que você sobrepõe os seus limites. Sim. Para que esteja conosco, para que passa essa confiança, esse conhecimento para nós aqui nos estúdios e também para os ouvintes que estão em casa e também nas redes sociais. Que bom, agradeço muito. Fica aí nosso pedido de desculpa aos nossos ouvintes e a você pela qualidade da voz, mas eu acho que a gente falando talvez um pouquinho mais perto, dá pra gente poder ser compreendido da mesma forma. A gente prepara um copinho d'água ali, beleza. Eu sou um pouquinho E aquela coisa, a voz, pra quem tem a voz como instrumento de trabalho, como é que a gente fica sem falar? Né? Então, quer dizer, a recuperação acaba sendo mais lenta. Né? Positivo. É um prazer grande estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Ótimo. Bom, então tá aí toda sexta-feira, Divã do Prozame. Pois é, olha só, o Prozame em 2 endereços, tá certo? Em Venda Nova e também no centro da cidade, na região hospitalar em Belo Horizonte. Daqui a pouquinho o Luciano vai passar para nós os 2 endereços, né? E vai passar também os telefones de contato do Prozame. Pois é, você que tá aí, olha só, toda sexta-feira acompanhando a gente, tá? Eu convido a você também que participe através das redes sociais, deixe o seu recado. Hoje um tema muito interessante, até perguntei para ele, Luciano, vamos falar sobre o sono e o sonho. Isso, para alguns, é um pouco místico. Para outros, é cansaço, é reflexo do meu dia. Vamos saber um pouquinho sobre esse tema. Isso aí. Por que eu escolhi esse tema para a gente conversar a respeito dele hoje, Teres? Em primeiro lugar, porque ele é do interesse direto de absolutamente todas as pessoas. Não é? Isso porque todos nós dormimos. Não é? Dormir é uma necessidade natural, não só do ser humano, mas dos seres vivos de maneira geral. Não é? O sono é extremamente importante para a nossa sobrevivência, para a qualidade da nossa vida. E, por outro lado, falar do sonho também é extremamente importante porque o sonho é normalmente instigante para a gente, né? E o que eu vou falar aqui a respeito do sonho é a visão que a psicologia traz para a gente, de maneira especial a psicoterapia cognitivo-comportamental, até porque dentro da psicologia nós temos possibilidades diferentes de explicação a respeito do sonho, mas é muito importante este tema também para que a gente possa compreender um pouco mais, né? Por que a gente sonha? Todo mundo sonha. O fato de a gente não se lembrar do sonho quando a gente acorda é sinal de que a gente não sonhou? O que é o pesadelo? O que eles representam para nós? Enfim, né? E aí eu pensei em dividir
a nossa reflexão hoje em 3 momentos. Primeiro nós vamos falar do sono, depois nós vamos falar do sonho e depois nós vamos responder as 11 perguntas que chegaram para nós até o momento. Então vamos começar a nossa reflexão, Teres e ouvintes, em primeiro lugar, entendendo e definindo o sono, né? O que é o sono? O sono nada mais é do que um estado do nosso cérebro, não é? E neste estado cerebral, que é o sono, nós temos basicamente a alteração de 4 elementos fundamentais. A nossa consciência, ela está total ou parcialmente alterada. O nosso metabolismo, ele está mais lento. Não é à toa que se recomenda que antes da gente ir para a cama, que a gente evite comer algo muito pesado. A nossa força muscular, ela fica diminuída, então a nossa musculatura, ela fica completamente relaxada e a nossa estimulação sensorial, a nossa capacidade de percepção, ela fica extremamente diminuída, tá? Então, o sono não é nada mais do que isso, é um estado do nosso cérebro. Nosso sono pode ser dividido de maneira geral em 2 estados, o que a gente chama de sono não REM e o que a gente chama de sono REM. A expressão REM, ela vem de uma expressão em inglês que quer dizer movimento rápido dos olhos. O sono, que é chamado de não REM, ele pode ser dividido em 4 estágios, cada um com uma profundidade diferente. Então, a gente tem um primeiro estágio do sono não REM, que é aquele estágio que a gente chama de pré-sono. A gente tem um estágio número 1 do sono não REM, que é o sono com uma profundidade bastante leve, então é um sono leve. E depois nós temos os outros 2 estágios, que são um estágio de sono profundo e um último estágio que é de sono mais profundo ainda, né? Detalhe, é justamente nesses 2 estágios de sono profundo, principalmente o quarto, em que a gente de fato descansa e se refaz. Então, normalmente, quando a gente tem aquela sensação de que a gente acordou e de que a gente ainda está muito sonolento, parece que a gente não dormiu, enfim, é justamente porque, por uma série de motivos, a gente não atingiu aquela profundidade do sono que a gente precisava para a gente realmente descansar. Esse sono não REM, normalmente, ele está presente nas nossas primeiras horas do sono, né? A nossa pulsação, a nossa respiração, normalmente elas estão diminuídas, a gente está num estado de maior estabilidade, justamente em função da profundidade do nosso sono. Por outro lado, o sono que a gente chama de REM é justamente o sono que é caracterizado pelo movimento muito rápido dos nossos olhos debaixo da nossa pálpebra. Então é por isso que muitas vezes você olha para uma pessoa, o olho dela, você tem a impressão que o olho dela está mexendo, fulano de tal está fingindo que está dormindo. Necessariamente não. Ela pode estar num sono que é o sono REM. Enquanto a gente está nesse sono REM, as nossas ondas cerebrais, elas têm uma frequência elevada e elas têm uma baixa amplitude. A característica principal do sono REM é justamente o fato de que é neste momento do sono que nós sonhamos, né? Durante os 4 estágios do sono não REM, não há sonhos. Então, daí o fato de o sono REM ele ter uma importância especial para a gente. Ao longo de uma noite, aproximadamente a cada 90 minutos, a gente tem uma renovação desses ciclos do sono, de não REM para REM, de estágio 1 para estágio 2, para estágio 3, para estágio 4, para sono REM novamente. E aí, dependendo do número de horas que a pessoa dorme, um adulto, normalmente, ele tem uma rotação entre esses 2 ciclos maiores, esses 2 ciclos gerais, entre 6 a 7 vezes. O que é importante também a gente saber em relação ao sono? Quais seriam as funções do sono? Ou seja, por que o sono é tão importante? O sono é fundamental principalmente porque é nele que nós conseguimos realizar 3 funções essenciais. Em primeiro lugar, é durante o sono que o nosso corpo, que o nosso organismo se recupera.
né? O sono, ele é um estado cerebral ou é um estado de consciência que a gente pode dizer que se complementa ou que se alterna com o estado da vigília, né? Então, o estado da vigília é aquele estado em que nós estamos agora, por exemplo, né? Você acorda de manhã, independente do horário, você tem uma série de tarefas para poder fazer, você trabalha, você estuda, você vai para cá, vai para lá, você está em estado de vigília, você está acordado, você está produzindo, você está realizando atividades. E o estado de sonolência, então, ou o estado de sono da nossa consciência, é o estado ou o estágio, o momento, o período em que, entre outras funções do sono, o nosso organismo ele se recupera, né? Ou seja, é quando a gente recobra as energias, né? É quando, na verdade, todos os sistemas que fazem parte do nosso corpo, eles buscam o que nós chamamos de homeostase, né? E essa é a segunda importante função do nosso sono, ou seja, a palavra homeostase, ela quer dizer justamente equilíbrio, tá? Então, cada um dos nossos sistemas, sistema respiratório, sistema endócrino, sistema, enfim, todos eles, né? Respiratório e daí por diante, eles buscam esse reequilíbrio interno em cada sistema e entre os sistemas que compõem o nosso organismo também durante o sono. E uma terceira função que é essencial para o nosso sono ou do nosso sono, Teres e ouvintes, e aí valia a pena talvez até um programa específico para poder tratar disso, é o que a gente chama de consolidação da nossa memória. Tá? Vamos fazer aqui uma comparação assim bem superficial para os nossos ouvintes entenderem e visualizarem. Quando a gente está fazendo um documento, por exemplo, no computador, você abre um documento do Word, você vai escrevendo, você vai digitando, ali você está usando uma espécie de memória provisória do computador, né? E aí temporário. E aí, para que esses dados eles fiquem realmente salvos no seu computador, o que você faz? Arquivo, salvar como, você escolhe o lugar onde você quer salvar, você dá um título para o seu documento e daquele momento em diante, de fato, o seu documento está salvo, né? Ainda que o computador dê ali um piripaque, quando ele abrir de novo, o seu documento vai ser recuperado por ele. Com a nossa memória acontece basicamente a mesma coisa. Nós temos aquilo que nós chamamos de memória de curto prazo e nós temos também o que nós chamamos de memória de longo prazo. E o período do sono, ele é indispensável para a nossa aprendizagem, porque é justamente durante o sono, em especial durante o estágio do sono REM, em que algumas redes dos nossos neurônios, o que nós chamamos de redes neuronais, que são responsáveis pela fixação da memória, eles têm uma atividade mais intensa. Então, o sono é fundamental para que a gente aprenda, né? Não é à toa que quando se vê, por exemplo, um estudante, independente da idade, dentro de sala de aula, que ele está muito sonolento, às vezes está de cabeça baixa, enfim, aquela coisa toda, uma das primeiras orientações que a gente dá para o estudante é justamente essa. Fulano, você pode estudar, mas se você não dormir bem, o seu corpo não se recupera, a sua aprendizagem vai ficar prejudicada. E é importante a gente perceber isso, porque muitas vezes as pessoas têm uma tendência a buscar grandes explicações, por exemplo, para a questão da aprendizagem, quando, na verdade, essa aprendizagem ela pode ser facilitada por uma questão extremamente simples, que é a pessoa aumentar o seu tempo de sono ou o tempo que ela dedica para o seu descanso, tá? E a insônia, Teres? A insônia é um problema que afeta um número gigantesco de pessoas, tá? Existe muitas vezes a possibilidade de a gente apontar uma causa específica para o problema de insônia da pessoa, mas há situações em que aparentemente a insônia não está relacionada ou pelo menos não se detecta um motivo direto, uma causa específica para a insônia. E isso nós chamamos de insônia primária, tá? Em muitos casos, o problema da insônia, ele é absolutamente passageiro. Há pessoas, por exemplo, que por algum motivo estão passando por uma situação meio que desafiadora na sua vida, porque nós já combinamos que nós não temos problema na vida, né, Teres? Nós temos desafios,
né? Então, o que acontece? A pessoa está passando por um período desafiador da vida dela, né? Está com uma série de questões para poder serem resolvidas, acontece um determinado episódio que ela não esperava, aquilo desestrutura, desestabiliza a pessoa e por isso é natural que ela tenha um prejuízo do seu sono. Mas o alerta que a gente faz é que uma pessoa que tenha prejudicado o seu sono durante um período aproximadamente de um mês, o melhor que essa pessoa faz é ela procurar uma ajuda especializada para poder não só tentar entender o que está acontecendo, mas principalmente para que ela possa tratar essa sua dificuldade para dormir, né? E aí, o que é a insônia, não é? O prefixo in quer dizer negação. Sônia vem de sono. Então, a insônia é uma dificuldade ou incapacidade para poder dormir, ou até mesmo uma dificuldade para poder permanecer dormindo, né? Muitas pessoas, é bastante comum o caso de pessoas que elas até pegam no sono, mas acordam 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e literalmente veem o dia amanhecer, né? Então, por mais que elas tentem deitar mais cedo, dormir mais cedo, muitas vezes elas, inclusive, não conseguem pegar no sono se forem para a cama mais cedo, porque o próprio corpo já está acostumado, né, àquele determinado momento, aquele determinado horário de se deitar. Então, elas têm uma dificuldade para pegar no sono e mesmo que peguem, acabam acordando muito cedo, né? Qual o principal critério que a gente tem para poder avaliar se essa dificuldade de dormir está sendo realmente problemática? É justamente o fato de a pessoa começar a ter um prejuízo na sua qualidade de vida. Tá? E que tipo de prejuízo pode acontecer? Pessoa passar o dia inteiro bocejando, né? Ela chega a se sentir inclusive constrangida porque ela está conversando com as pessoas, ela não para de bocejar, né? Tá abrindo boca a todo instante, né? E aí ela se sente incomodada porque a pessoa com quem ela está conversando começa a achar que o problema é a pessoa, né? Puxa vida, eu acho que o meu papo deve estar muito ruim, né? Deve estar muito desinteressante, né? Imagine você numa reunião de trabalho, uma coisa assim, e toda hora você está bocejando, enfim, né? O nosso rendimento pode ficar prejudicado. Então, quer dizer, depois de uma noite mal dormida ou depois de algumas noites mal dormidas, a gente começa a não render no trabalho tanto quanto a gente poderia render, né? A gente fica com aquela sensação, se você me permite a expressão popular, como se fosse aquela ziguezeira no corpo, né? Uma certa indisposição. A gente termina de almoçar, a gente acha que é praticamente impossível a gente não se deitar para tirar um cochilinho. Então, quando a gente percebe que está tendo um prejuízo na qualidade da nossa vida naquele determinado dia ou naqueles dias em função da dificuldade de dormir, é realmente o melhor a gente procurar um apoio, uma orientação especializada, né? De que maneira pode se tratar a insônia? Isso está diretamente ligado à própria causa da insônia, né? Quando se detecta, por exemplo, e hoje se fala inclusive numa específica medicina do sono, não é? Não só através do famoso eletroencefalograma, que através daqueles eletrodos que são colocados, né, no cérebro, na cabeça da gente e tal, e daí por diante, a gente pode verificar o funcionamento das ondas cerebrais e daí por diante, mas existe uma área específica da ciência que já se volta para o estudo não só do sono, mas dos diversos distúrbios do sono, né? E aí a gente poderia citar o ronco, a apneia e tal, e daí por diante. Mas, enfim, esse não é o nosso tema principal, né? Mas, de qualquer forma, se a pessoa ela percebe que o sono e fica detectado que a dificuldade para que ela durma ou o prejuízo da qualidade do sono se deve a uma questão, por exemplo, neurológica, muitas vezes a medicação ela é não só recomendada, como ela é necessária também, né? E aí a gente normalmente, ou os psiquiatras utilizam ou os remédios que a gente chama de indutores do sono, ou então alguns antidepressivos leves, né? Qual o problema disso? O problema é que normalmente esses remédios, eles acabam fazendo com que a pessoa se acostume com ele muito rapidamente, passa a existir a necessidade de
de uma dose cada vez mais alta do remédio, e o que acontece é que esses remédios também podem causar na pessoa uma espécie de dependência. Tanto é que quando a pessoa vai deixar esse remédio, o importante é que esse remédio vá sendo retirado aos poucos, com a orientação médica sempre, não só para começar a tomar, mas para poder parar de tomar também, até porque se a pessoa para de tomar o remédio de uma vez só, é possível que ela tenha aí uma crise de abstinência. Né? Outra possibilidade de se tratar a questão da insônia é o que a gente chama de tratamento interativo. Né? Uma das causas ou algumas causas da insônia também podem ser de ordem essencialmente psicológica. Né? Estresse, depressão, ansiedade, a angústia, todas essas emoções que a gente chama de emoções negativas geram na pessoa sentimentos que também são negativos e podem perfeitamente prejudicar o sono, né? Ou seja, todas as vezes em que a gente faz aquilo que a gente não recomenda, que é levar os problemas ou os desafios para a cama, é óbvio que eu vou ter uma tendência a ter muita dificuldade para poder dormir, não é? Então, o que a gente chama desse tratamento interativo? É o tratamento em que o psiquiatra define pela necessidade ou não de utilização do remédio e o terapeuta, através da terapia, vai trabalhar junto com essa pessoa para que ela tenha um avanço, ela tenha um crescimento em relação à sua qualidade de vida. Ou seja, quanto menos ansioso, quanto menos deprimido, quanto menos angustiado, quanto menos estressado, quanto menos tenso eu estiver, maior vai ser a qualidade do meu sono, tá? Então, o recurso que mais se utiliza até hoje é justamente o que a gente chama de tratamento alternativo. Algumas dicas ou orientações que podem ajudar a melhorar a qualidade do sono da pessoa. Em primeiro lugar, ter sempre horários que a gente chama de regulares para poder dormir. O que seriam esses horários regulares? Um dia eu me deito às 8, outro dia eu me deito às 11, depois eu durmo 1h da manhã, outro dia eu durmo às 9 e daí por diante. Assim como a gente tem o relógio de pulso, nós temos também um relógio biológico, né? Nós temos um ritmo circadiano. E aí o que acontece é que quanto maior for a nossa regularidade, à medida em que vai se aproximando o horário de dormir, é como se o nosso organismo por inteiro ele fosse reconhecendo isso e aí ele fosse caminhando para uma espécie de preparação em que a gente pode contribuir com isso para que a gente tenha uma qualidade de sono mais apropriada, né? Uma coisa que também é muito importante a gente destacar. Nós temos no nosso organismo um hormônio chamado melatonina, que interfere diretamente, é diretamente responsável pelo nosso sono. O pico de produção de melatonina no nosso organismo acontece por volta das 9 horas da manhã. Dificilmente um de nós tem a possibilidade de ir para a cama às 9 horas, aliás, 9 horas da manhã não, 9 horas da noite, me desculpe, tá? O pico de produção acontece por volta de 9 horas da noite, e aí dificilmente alguém entre nós tem a capacidade de ir para a cama a esse horário. Então, como nós já perdemos o pico de produção desse hormônio que é a melatonina, que acontece às 9 horas da noite, às 21 horas, uma coisa que pode contribuir para o nosso sono é a gente evitar a utilização principalmente de celular. O ideal seria pelo menos 1 hora antes da gente dormir, mas como a gente não vai ser mais realista do que o rei, né? Atualmente isso é praticamente impossível, mas é bom que a gente tenha em mente que quanto menos a gente utilizar o celular, por exemplo, principalmente já quando a gente estiver deitado, isso pode contribuir para a qualidade do nosso sono, né? Já está comprovado cientificamente que esses aparelhos eletrônicos, eles emitem uma luz azul que é invisível aos nossos olhos. Essa chamada blue light, ela interfere na produção da melatonina e com isso a qualidade do nosso sono também pode ficar prejudicada, né? Outra dica importante, ir para a cama apenas quando a gente
estiver com sono, né? Por quê? Porque é aquela coisa de a gente deita, a gente rola para um lado, rola para o outro, rola para cá, rola para lá, troca de posição e daí por diante. E isso pode trazer para a gente uma espécie de uma irritação e prejudicar, inclusive, o nosso sono também. Outra coisa que pode contribuir decisivamente é adotar e ter a cama apenas para dormir. Tá? Então tem gente que vai para a cama, se deita e aí faz leitura de livro e lê 10 páginas de livro e aí também vê televisão, enfim. Algumas pessoas, inclusive, conseguem se adaptar a isso. E algumas pessoas veem, inclusive, como positivo o fato de fazer uma leitura já deitado na cama, porque é como se ela esperasse o sono vir e quando o sono vem, ela já está deitada, né? Nem todo mundo se sente bem com isso. Então, o ideal, tecnicamente ou teoricamente falando, o mais adequado é que a gente utilizasse a cama realmente para dormir, né? Outra coisa importante e que pode contribuir é a gente adotar o que a gente poderia chamar de uma espécie de ritual, né? De preparação para o sono. Então, a gente, por exemplo, tomar um banho, que o ideal é que ele não seja nem frio e nem quente demais, mas aquele banhozinho morno, aquela roupinha limpa, aquele pijama, aquela camisola, aquele lençol que está recém-trocado. A gente percebe aquele cheirinho gostoso, inclusive, né? Tudo limpinho, tudo novinho e daí por diante. Isso vai fazendo com que a gente vá se envolvendo num ambiente, né? Inclusive psicológico, numa preparação para que a gente possa dormir. Outra coisa muito importante é que a gente evite a utilização de álcool e de cafeína pelo menos 6 horas antes da gente dormir. Evitar a ingestão de alimentos pesados, né? O camarada vai comer um prato de feijoada, né? E aí 20 minutos depois ele vai para a cama, toma 2, 3 latinhas de cerveja e aí ele acaba de fazer aquela refeição e vai deitar, né? A possibilidade, nada contra a feijoada principalmente, mas a possibilidade de ele ter dificuldade para poder dormir é muito grande. E até ter, né? O camarada vê disco voador e tudo. Não tenha dúvida, né? E aí não sabe por quê, né? Outra coisa que é muito importante há algumas pessoas que se sentem muitíssimo bem com a chamada sesta, né? O que é a sesta? Existem países da Europa, inclusive, e que já é programado, depois que a pessoa almoça, ela tem um espaço reservado, um cantinho, inclusive, no próprio trabalho, para ela poder tirar aquele cochilinho. Deixa eu dizer, então, aqui em Minas Gerais, eu já fui no interior... O comércio fecha para ter festa. Perfeito, perfeito. E aí o que acontece? Nada contra, e isso realmente pode ser muito positivo e ajudar, né? Muitas vezes a pessoa, por exemplo, dá aquela encostadinha, meia hora, ela se levanta, a impressão que ela tem é que ela dormiu uma noite inteira. Se isso te faz bem, excelente. O problema, ou os problemas, podem ser 2. Em primeiro lugar, você um dia tirar o cochilo, outro dia não, outro dia sim, outro dia não, 2 dias sem, mais 2 dias com, isso pode alterar o funcionamento do seu relógio biológico, né? E outra questão que a gente tem que ficar atenta é para a possibilidade de que aquilo que deveria ser um cochilo de 20 minutos se transformar em 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas, daí por diante. E aí, se eu durmo essa quantidade durante a tarde, a possibilidade de à noite eu ter uma dificuldade para dormir é gigantesca, né? Outras 2 coisas que também contribuem muito é a utilização do que a gente chama de atividades físicas regulares, não é? E a gente evitar o ócio na medida do possível, né? Então, quer dizer, eu passei um dia inteiro em que meu dia foi extremamente leve e eu não fiz nada, passei o dia vendo televisão ou fazendo, de repente, alguma coisinha muito pequena na minha casa, enfim. Como o sono, ele serve também para que o organismo se recupere, automaticamente, se eu não tive um consumo de energia, se eu não tive um determinado nível, entre aspas, de desgaste durante o dia, a tendência
tendência de à noite o meu sono ser mais leve ou até mesmo de eu ter alguma dificuldade para poder dormir também é grande. No caso da atividade física, não é muito recomendável que a pessoa ela faça atividade física, por exemplo, vamos supor, 1 hora antes de você ir se deitar, né? Há pessoas que vão para a academia 11 horas da noite, 10 horas da noite. Isso acaba sendo uma necessidade muito grande para muitas pessoas, porque se é o horário que sobrou, né, melhor fazer naquele horário do que não fazer. Mas o ideal é que a gente evite uma atividade que excite de maneira muito intensa, muito exagerada o seu corpo como um todo. Teres, e aí vamos falar então um pouquinho a respeito do sonho, porque a gente já está de olho no relógio. Você quer fazer a pausa? Exatamente, um momentinho para os nossos colaboradores e a gente volta, pode ser? Combinado. Ótimo então, alternativa, aqui estão seus amigos, estamos no Divã do Prozame, daqui a pouquinho vou passar o telefone de contato do Divã do Prozame, são 2 endereços, tá certo? E é claro, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, não perca. Você tem encontro marcado conosco aqui na Alternativa. A Alternativa, aqui estão seus amigos. Mais que uma emissora, um projeto social de comunicação. Invista em sua saúde mental. O Prozame é uma clínica especializada em saúde mental. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, psicopedagogos em 2 endereços. Prozame Venda Nova, Rua Domingos Grosso, número 40, Sala 4, em Venda Nova. Fone 2538-5882. 2538-5882. E Prozame Centro de BH, Avenida Francisco Salles, 1463, Sala 1205, na área hospitalar. Fone 2515-1144, 2515-1144 ou WhatsApp 98815-7843, 98815-7843. Prozame, sua clínica especializada na saúde mental. Quer ficar tranquilo, protegendo seu carro contra furto, roubo e acidente, pagando bem baratinho? A solução está aqui. Com o orçamento que cabe no seu bolso, proteção veicular da Mérito Clube de Benefícios e Proteção Veicular. Assistência completa e reboque 24 horas em todo o país. Com proteção a partir de R$ 26,00 mensais. Saiba mais, associe-se já. Ouvintes da Rádio Alternativa têm até 100% de desconto na adesão. Ligue agora mesmo, 3482-1231. Vou repetir, 3482-1231. Mérito Clube de Benefícios e Proteção Veicular. Visite o nosso site www.suaprotecãoveicular.com.br e viaje tranquilo e deixe que a Mérito cuide de você. É fácil e simples, né? Ligue agora, 3482-1231. Atenção, Belo Horizonte! Estreia nesta sexta-feira, dia 23, às 20 horas, Circo Máximos! Pela primeira vez no Via Brasil Pampulha, um dos melhores espetáculos do Brasil. Trapezistas, malabaristas, mágicos, palhaços engraçadíssimos, o fantástico Globo da Morte com 5 motos e muito mais. Nesta sexta-feira, dia 23, às 20 horas, no Via Brasil Pampulha, Circo Máximos! Simplesmente o máximo! Apoio da Alternativa FM. Alternativa FM. Você em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Pode se orgulhar, a melhor faculdade de engenharia civil do Brasil está em Belo Horizonte e mais de 30 opções de cursos que você pode escolher para sua carreira profissional de sucesso. Acesse agora o site vestibularunificado.com.br vestibularunificado.com.br e saiba mais ou ligue 0800 031 2103 0800 031 2103 e faça já a sua inscrição. Faculdades é Kennedy. Envie
Invista em sua saúde mental. O Prozame é uma clínica especializada em saúde mental. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, psicopedagogos em 2 endereços. Prozame Venda Nova, Rua Domingos Grosso, número 40, Sala 4, em Venda Nova. Fone 2538-5882. 2538-5882. E Prozame Centro de BH, Avenida Francisco Salles, 1463, Sala 1205, na área hospitalar. Fone 2515-1144, 2515-1144 ou WhatsApp 98815-7843, 98815-7843. Prozame, sua clínica especializada na saúde mental. Alternativa, aqui estão seus amigos, bom dia, alegria de estar aqui com você nesta manhã de sexta-feira, 10 horas e 35 minutinhos, no Divã do Prozame. Eu tenho a liberdade de chamá-lo de nosso querido... E aí? Luciano Mel. Você viu que deu um branco aqui? Deu rosa, que negócio meio estranho assim. Ô, Luciano, me perdoa. Vamos lá. Lapso, né? Tamo junto, a gente não amigo. esquece. Que é isso? Puxa vida, eu ainda busquei a informação. Onde que eu esqueci esse negócio? Esquenta a cabeça, não, tá tranquilo. Grande, Luciano. Legal. Olha, a gente estava no intervalo aqui comentando sobre as participações nas redes sociais, sobre a importância do tema de hoje, o que influencia pra gente, e Luciano vai trazer pra gente algumas informações agora que são bastante pertinentes, porque vai falar um pouco sobre o que esse reflexo sobre o sono acontece com a gente referente ao sonho. E várias perguntas que a gente vai tentar sintetizar já estão sendo respondidas diante da explanação dele. Não é isso mesmo? Verdade. Eu ajudo com você, vai lá. Ok. Então vamos lá, Teres e ouvintes, para a segunda parte da nossa reflexão. A gente vai falar um pouquinho agora a respeito do sonho, né? Talvez ficasse praticamente incompleta a nossa reflexão do dia de hoje se a gente fala em sono, mas se a gente não fala em sonho, né? Então, quer dizer, falar em um praticamente nos obriga, de certa forma, a falar no outro também, né? De antemão, o que a gente precisa pensar e perceber? O sonho é uma experiência humana que, desde que a gente é gente, desde que a gente existe, é instigante e intrigante também. Não é? Dificilmente a gente tem uma pessoa que, quando ela sonha, quando ela sonha não, porque todos nós sonhamos, né? Mas dificilmente a gente encontra uma pessoa que, ao acordar, né, e se lembrar de um determinado sonho, ou ela não tenha uma reação de muita alegria, porque o sonho foi fantástico, foi delicioso, ou uma preocupação muito grande, porque eu sonhei com morte, sonhei com alguma coisa assim muito ruim, tive um pesadelo, enfim. A gente pode agrupar a tentativa de explicação do sonho em 2 grandes vertentes, vamos dizer assim, né? É possível a gente encontrar explicação de origem, digamos assim, mística, né? E inclusive espiritual, mas é possível também a gente explicar racionalmente o nosso sonho. Dentro da psicologia, inclusive, a gente tem explicações diferentes para o sonho. Eu vou me ater aqui, é óbvio, vou puxar a brasa para minha sardinha, né? E aí eu vou passar um pouco para você e para os nossos ouvintes a visão que a cognitivo-comportamental tem a respeito do sonho, né? Absolutamente nada contra as outras explicações também, inclusive as místicas, né? São tentativas diferentes de explicar um mesmo fenômeno. E, na verdade, uma não tem necessariamente que excluir a outra, não é? Então, a gente só se sente no dever de dizer para as pessoas que, assim como muitas pessoas recorrem àqueles livrinhos, inclusive, que a gente encontra até mesmo em banca de revista, é possível a gente explicar racionalmente o sonho, né? E aí, o que a gente precisa pensar sobre o sonho? Em primeiro lugar, os nossos sonhos, eles acontecem durante o estágio do nosso sono, que é o chamado sono REM, não é? Por que às vezes nós lembramos e às vezes nós não lembramos do nosso sonho? Ou por que às vezes nós nos lembramos deles parcialmente? Porque isso depende do momento em que a gente é acordado, né? O momento em que você acorda, se você acorda imediatamente no momento em que você estava sonhando, a facilidade de você se lembrar de todas aquelas cenas, inclusive de maneira muito clara, é muito grande. Se você é acordado
acordado em um dos estágios do sono não REM, a possibilidade de você se lembrar é menor. Então, todo mundo sonha? Todo mundo sonha, tá? Algumas pessoas se lembram, outras pessoas não necessariamente. E de que maneira a gente pode ver o sonho? A psicoterapia cognitivo-comportamental chama os nossos sonhos de um comportamento encoberto. Por que um comportamento encoberto? Porque é como se a gente estivesse assistindo a gente mesmo. Tá? Sonhar, Teres e ouvintes, é se comportar. Tá? Ou seja, o Luciano que sonha é exatamente o Luciano que tem um estado de vigília. E isto quer dizer o quê? Que o nosso sonho, ele também pode ser encarado e utilizado como um instrumento para que a gente se conheça melhor e mais profundamente. Ou seja, todas aquelas imagens, todas aquelas cenas que se passam nos nossos sonhos podem ser interpretados, podem ser entendidos. E aí uma coisa que é muito importante a gente perceber é o seguinte: a gente não deve tratar o nosso sonho como um símbolo. Por que isso? Porque todo símbolo, por si só, tem um significado direto, imediato. Se você vir, por exemplo, uma pomba, ela é símbolo da paz. Tá? Para mim, para você, para quem está nos ouvindo e daí por diante. E é, digamos assim, praticamente um símbolo universal. Né? Assim como muitos outros, inclusive, também são símbolos universais. Se você vir, por exemplo, um revólver, você não vai dar para ele a mesma simbologia que tem a pomba branca, por exemplo. Por que o nosso sonho ele não deve ser entendido como um símbolo? Porque não existe explicação universal para o nosso sonho. Né? Você, Teres, ter um determinado sonho semelhante ao meu, não quer dizer que necessariamente a gente vai abrir um livrinho para poder ver o que quer dizer aquilo e o significado para você é o mesmo que para mim. O nosso sonho, o conteúdo do nosso sonho, ele é temático. Qual a diferença de entender o sonho como símbolo e como tema? Quando nós nos referimos ao sonho como tema, a gente quer dizer a respeito do conteúdo. Qual é o assunto sobre o qual eu sonhei? É totalmente diferente de a gente tentar atribuir para aquele sonho uma única explicação que seja válida para todas as pessoas. O nosso sonho, Teres, tem diretamente uma relação, inclusive com a nossa história de vida, né? Ou seja, não há uma dissociação, uma separação entre aquilo que eu sonhei e a pessoa que eu fui no passado e muito menos a pessoa que eu sou no momento. É exatamente por isso que a gente pode dizer que o tema com que a pessoa, por exemplo, sonha, está diretamente ligado a uma espécie de diagnóstico que a gente faz dessa pessoa. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que é depressiva, a tendência é que ela tenha sonhos voltados, por exemplo, para tragédia, voltados para sofrimento, voltados para algum tipo de negatividade. A pessoa, por exemplo, que tem uma espécie de crise ou transtorno do pânico, ela tem uma tendência muito grande a ter sonhos voltados para a questão do perigo, da ansiedade. Então, eu vivi uma experiência, principalmente naquele dia, ou tenho vivido uma situação que tem me gerado muita ansiedade, eu tenho que resolver um determinado problema que, por exemplo, está me angustiando muito, pode ser que necessariamente eu não sonhe com aquele conteúdo específico que eu tenho para poder resolver. Mas as cenas que eu vou vivenciar, as cenas nas quais eu vou me perceber diretamente envolvido, são cenas que também têm ligação com aquele momento de vida que eu estou vivendo, tá? Então, quando a gente diz que é importante a gente não levar problema para casa, a gente está querendo dizer exatamente isso. Ou seja, sonhar é comportar-se. E aí, se a gente quer entender o nosso sonho, olha aí, vou dar uma dica de graça, hein, Teres? Vou entregar de bandeja uma prática que é uma prática de consultório, de terapia propriamente falando. O que a gente precisa fazer? E o sonho também pode ser trabalhado numa sessão de terapia. Não só pode, como deve, inclusive, porque é um conteúdo, não é?
O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, que tipo de pensamento, de sentimento e de comportamento eu percebo no sonho? Ou seja, o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo e o que eu estava fazendo. Por que isso é importante? Porque um dos princípios mais essenciais ou mais elementares da psicoterapia cognitivo-comportamental é justamente a ideia de que pensamento gera emoção e sentimento e comportamento. Então, se eu quero compreender o meu comportamento e modificar o meu comportamento, eu não posso atacar o comportamento propriamente falando. Por que muita gente diz para as pessoas assim: fulano, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de não sei o quê, parar disso, daquilo outro, e a pessoa não consegue? Porque você tenta modificar o comportamento atacando o comportamento. E aí, esse tipo de mudança que a gente tenta fazer é uma espécie de mudança de fora para dentro. E as mudanças, principalmente aquelas que são estruturais, como a gente chama, Teres e ouvintes, elas não acontecem de fora para dentro. Você pode falar na minha cabeça o quanto você quiser durante anos a fio. Enquanto eu não me convencer daquilo que você está me dizendo, enquanto eu não modificar a minha maneira de pensar, eu não modifico as minhas emoções e nem os meus sentimentos e muito menos os meus comportamentos. Sentimento para psicoterapia cognitivo-comportamental nada mais é do que manifestação corporal de aquilo que você pensa ou daquilo que você está pensando. Então, amigo, você quer compreender um pouco mais o seu sonho? Você deve se fazer algumas perguntas, por exemplo: o que exatamente acontece no sonho? Qual o cenário em que esse acontecimento se dá? O que você e as outras personagens estavam pensando, sentindo e fazendo? Quem são as personagens que aparecem no seu sonho? De que maneira você estava se relacionando com elas? Se você tivesse que dar, por exemplo, um título para essa história, que título você daria? O que aquele acontecimento, aquele episódio específico do sonho tem a ver com a sua história? Seja com a sua história presente ou com uma história um pouco passada, num passado mais remoto. Que tipo de conexão você pode fazer com o seu dia a dia, com a sua vida, entre aspas, acordada? Né? Qual a moral do sonho? Que tipo de situação ou que tipo de lição você pode tirar daquilo que você sonhou? Aquele sonho, será que ele não representa para você uma possibilidade de você fazer alguma coisa que você, por exemplo, gostaria muito, mas que você não se permite? Tá? Muitas vezes o nosso sonho, ele nos permite agir de uma forma que por uma série de motivos a gente não está conseguindo no nosso dia a dia. Se você tivesse que construir outros finais ou outras ações para aquele sonho, que finais e que ações você construiria, né? Então, a mensagem principal que eu quero deixar em relação a essa questão do sonho, Teres, é justamente o fato de que é possível compreender os nossos sonhos, sim. E o que é principal, o terapeuta, seja ele psicanalista, seja psicoterapeuta cognitivo-comportamental, seja um terapeuta baseado na abordagem que a gente chama de centrada na pessoa, de Carl Rogers, ou seja lá que abordagem for, não é o terapeuta que vai decifrar o seu sonho e entregar de bandeja para você. Não se trata de decifrar um sonho, se trata de analisá-lo, tentar entendê-lo e compreender a si mesmo a partir daquele conteúdo, ok? Podemos ir para as perguntas? Vamos lá? Vamos lá. Então, pois é, olha só, estamos aqui no Divã do Prosama, toda sexta-feira a partir das 10 horas, esse bate-papo gostoso, tá vendo como clareiam as coisas? Deixa eu jogar uma pimenta na conversa. Vai lá, fica à vontade. E aquela divinha que você passa lá assim, sonhei com isso, vai lá e fala assim, joga na cena que você vai ganhar.
Como é que é isso? Boa pergunta. Aí é justamente aquilo que eu te disse. Existem formas diferentes de interpretação, né? Então, quer dizer, existem algumas pessoas que se afirmam videntes, que daí por diante não sou eu que vou dizer se são videntes ou se não são, né? Sim. Quer dizer, é como aquela velha relação que a gente já comentou algumas vezes a respeito de religião e ciência, ou religião e psicologia, né? Quando a gente, por exemplo, apresenta algumas explicações diferentes, a gente não quer dizer que a gente está criticando a outra. Sim. Né? Então, quer dizer, se a pessoa ela acredita que ela é capaz de dizer o que exatamente que aquilo significa, é uma posição dela. Pronto. Né? Vamos lá. É o seguinte, tem uma série de perguntas e a gente já conseguiu dar uma estudada nelas. A gente vai tentar sintetizar, né, Luiz? Eu já te chamei de Luiz. Já, Luciano, fica à vontade, fica à vontade. Começa com ele, né? Então, tá Tranquilo, bom. Me isso aí. perdoa. Hoje eu tô lascado. Depois tu me leva lá no seu divã lá que eu quero ver como é que faz pra sair fora dessas... Vai acabar sonhando com isso à noite, hein? Meu Deus do céu. Eixe, vamos que vamos. Vamos lá. É o seguinte, olha só, são várias perguntas e a gente vai tentar linkar, fazer um link sound, olha só, porque faltam só 9 minutinhos e a gente está com o tempo restrito e o tema é muito bacana, muito gostoso, a gente está super satisfeito com as informações. Legal, que bom. Né? Que bom. E tô vendo o reflexo disso nas redes sociais também. Legal. Então, Luciano, é o seguinte, vamos lá. Se não der tempo de terminar hoje, a gente faz um novo dia. Com certeza. Pode ser? É o tema que merecia talvez umas 3 horas de programa, né, Teres? Exatamente. Ótimo. Vamos lá, então. Tá. Posso ir? Fica à vontade. Pergunta número 1. Nosso comportamento durante o dia influencia no sono? Diretamente. Tá? Pergunta número 2. Existe significado para sonhos? De acordo com a terapia psicologia cognitivo-comportamental, não existe um significado universal. Tá? Você e eu sonharmos com a mesma situação, para você isso pode significar uma coisa e para mim pode significar outra. Né? Então, eu acho que o mais correto seria a gente evitar em falar em significado, porque quando a gente fala significado, dá a impressão de que a gente vai encontrar algo pronto, né? Como 2 mais 2 são 4. Então, não se trata de encontrar um significado, se trata de a gente elaborar uma compreensão daquilo que a gente está sonhando. Pergunta número 3. Depressão atrapalha o sono? Sim. É uma tendência quase inevitável de que o deprimido ele tenha uma dificuldade para dormir. Isto é, pelo menos, a característica mais comum da depressão. Mas existe uma depressão que a gente chama de atípica, em que acontece justamente o contrário. Então, se por um lado, o mais comum é a pessoa, por exemplo, deprimida, perder o apetite e ter dificuldade para dormir, o depressivo que tem essa depressão atípica, ele come mais e ele dorme mais, tá? Mas não é o mais comum. Meu tio precisa de ajuda, mas sempre tem dúvida de como é a primeira consulta. Pode explicar, por favor? Com o maior prazer. A primeira consulta é uma consulta em que a gente explica o que é terapia, a gente pergunta se a pessoa já teve alguma experiência ou se literalmente é a primeira vez que ela está indo para poder se consultar. A gente procura tranquilizar a pessoa. A gente diz para ela que em terapia não existe assunto proibido, que nada que a pessoa tiver para dizer vai escandalizar o terapeuta. Terapeuta não existe com o intuito de julgar alguém. A opinião pessoal do terapeuta sequer tem importância. Não interessa se eu concordo ou se eu não concordo, né? Imagine você se chega uma pessoa na terapia para me contar que ela cometeu aborto. E aí se eu viro para ela, menina, mas o que é isso? Como é que você me faz um negócio desse? Acabou. Né? Quer dizer, ela podia naquela hora e deveria, inclusive, se levantar e ir embora, porque isso não é tarefa de psicólogo, né? Então, o psicólogo é um profissional que tem como característica principal a empatia, que é a capacidade de se colocar literalmente no lugar do outro para sentir exatamente o que ele está sentindo, ver exatamente como ele está vendo e, ao mesmo tempo, se retirar desse lugar para ajudar a pessoa a ver o que ela não está vendo, perceber o que ela não está percebendo, enfim.
né? Muitas vezes é comum que a gente, na primeira sessão, a gente, inclusive, nem entre no problema principal da pessoa. Quando a pessoa tem muita dificuldade para falar de si, muitas vezes a nossa primeira preocupação tem que ser quebrar esse gelo, né? É favorecer a construção da confiança, entender se ela teve outras experiências em que essa confiança foi quebrada, e aí a gente trabalha isso de uma maneira diferente, enfim. Quinta pergunta: como saber se a pessoa está realmente com depressão ou se está fazendo charme para chamar a atenção? Um dos critérios que a gente pode ter é a gente procurar conhecer mais a fundo observar mais atentamente aquele comportamento, né? Se na minha frente a pessoa está super chateada, mas com as outras pessoas ela está pulando de alegria, tem alguma coisa estranha, né? Se na verdade a pessoa ela vai alternando de uma maneira muito intensa entre estar muito bem, estar muito mal e daí por diante, é um comportamento de certa forma estranho. Agora, de qualquer forma, se essa pessoa está fazendo aquilo só para poder chamar a atenção, é porque ela está precisando de atenção de alguma maneira, não é? E aí uma das possíveis estratégias que podem ser utilizadas é: fulano, senta aqui. Percebendo que seu comportamento está assim, assim, assado, está acontecendo alguma coisa? Você está precisando de atenção? Você está querendo me dizer alguma coisa que eu não estou percebendo? Né? Então, a gente tratar a coisa abertamente, muitas vezes é o que a gente pode de melhor fazer, né? Dormir demais pode ser um problema? Pode. Né? Há pessoas, por exemplo, que quando não estão em condições boas de saúde, elas ficam naquele estado assim, sem energia, sem pique para fazer as coisas. Pode sim ser inclusive um sintoma de depressão, pode ser inclusive um sinal de que ela está fugindo de alguma coisa, né? Então não é à toa que tem algumas pessoas que se acordam de manhã: ai meu Deus do céu, que horas mesmo que eu vou voltar para a cama? Né? Então isso é muito comum. Não lembrar dos sonhos é comum? É comum, como eu expliquei, dependendo do momento em que você acorda, né? Se você acorda durante um estágio do sono não REM ou se você acorda durante o sono REM. Por que o sonho às vezes são tão reais? Porque eles são reais. Né? Pode parecer meio redundante, mas o sonho parece tão real porque ele é real. Né? Ou seja, sonhar é se comportar, né? Então, por exemplo, eu tive uma desavença no meu ambiente de trabalho, meu chefe falou para mim uma série de coisas, eu não consegui ou não pude dizer para ele tudo o que eu estava pensando ou que eu queria, então eu vou sonhar de noite, acabo sonhando à noite, primeiro reproduzindo aquela cena e depois eu vou sonhar que eu estava descascando meu chefe, né? Eu falei para ele o que eu queria e o que eu não queria, né? Ansiedade atrapalha muito o meu sono. Por quê? Porque o nosso sono depende de condições também emocionais para que ele aconteça e para que ele tenha qualidade, né? Então, normalmente, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu vou mesmo ter um prejuízo do meu sono. E aí a questão é, não adianta a gente utilizar todas aquelas dicas que eu listei aqui pensando no sono, se a gente não trabalhar a ansiedade, né? Seria como com um balde a gente jogar água e com outro a gente jogar gasolina, né? Insônia pode ser tratada somente com remédios? Não é aconselhável, tá? Dificilmente uma pessoa que tem insônia, ela não tem absolutamente nenhuma questão emocional por resolver, tá? É possível? Não vou dizer que não, tá? Mas normalmente a insônia está ligada à maneira como a gente pensa sobre a gente, como a gente pensa sobre as pessoas, a maneira como a gente pensa sobre o futuro. Então, normalmente a terapia, ainda que seja, por exemplo, uma sessão para uma avaliação psicológica, alguma coisa, pode contribuir muito, né? Meu filho adolescente já reclama que tem problemas para dormir. É comum nessa idade ou devo me preocupar? Comum não é. Tá? Então, o natural é que a gente, como o sono, ele é um estado que se alterna com a vigília, o natural é que principalmente o adolescente, que normalmente é muito dinâmico, gasta muita energia, enfim, na verdade não tenha muita dificuldade para dormir, né? Mas independente da idade, como a gente falou, se é uma situação que vai se perpetuando, vai se repetindo, vale a pena ser investigada com carinho, sim, né?
Teres, chegamos ao final das perguntas. Se você me permite, vou me despedindo aqui dos nossos ouvintes, de você também, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade de contribuir com a qualidade de vida das pessoas, né? Meu desejo é que todos sejam eternamente apaixonados por si mesmos, obcecados pela vida em plenitude e não abram mão de serem felizes, tá? Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos. Eu que agradeço, Luciano. E marca uma consulta pra mim lá. Tu viu aí que hoje eu consegui errar seu nome 3 vezes? Isso não é brinquedo, não. Isso pode ser falta de sono. Pode ser. Mas você Tá tem bom. crédito, viu, Teres? Tá bom. Tem crédito. Luciano, muito obrigado por esse bate-papo, por esclarecer as nossas dúvidas. Muito obrigado por esse carinho que você tem conosco, né, com os nossos ouvintes. E na próxima sexta-feira, encontro marcado às 10 horas da manhã, Divando Prozame aqui na Alternativa. Beleza? Combinado. Um abraço, gente. Um abraço, Teres. A todos, nosso muito obrigado. Abração, moçada. É o seguinte, tô ficando por aqui, hein? Daqui a pouquinho, olha só, 1 hora de aliança com Deus. Tchau, tchau. Invista em sua saúde mental.